dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa Bezerra de Menezes, que os acolhe com muita alegria, mesmo que virtualmente, tendo sempre os nossos corações conectados. E como em todas as atividades da casa, essa atividade de hoje, que agora iniciamos, que é a prática do Evangelho no Lar, vamos iniciar com uma prece, com uma oração. Para isso, vamos nos colocando numa posição bem confortável, vamos fechando nossos olhos, vamos nos conectando com o agora, com esse momento. Vamos começar a nossa prece agradecendo e pedindo pela dádiva desse agora, da oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, podendo, Pai querido, de infinita bondade, falar em Teu nome, refletir sobre Tuas palavras. Que tenhamos muita iluminação, que tenhamos um trabalho muito proveitoso e que tenhamos, acima de tudo, nossos corações serenados, muito abertos, para compreender por que estamos agora, nesse momento, sendo chamados a pensar e refletir sobre Tuas palavras. Muito especialmente sobre as palavras que nos chegam até hoje. Que tenhamos um trabalho muito iluminado. Que assim seja. O capítulo que cai para nós hoje é o capítulo 10º, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, sob os títulos 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí, ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Então vejam, a leitura que o Evangelho nos traz hoje faz parte do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que colocam o coração na miséria do outro. Bem-aventurados aqueles que têm a bondade do coração. E nós todos sabemos como
é difícil o exercício dessa bondade. É uma prova que somos testados, somos colocados nessa existência a fim de que possamos melhorar a nossa evolução espiritual. Quando Cristo nos diz, ide e reconciliai-vos com o vosso irmão, Ele nos conduz a um movimento, que nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui para evoluirmos a lei do progresso. E essa lei exige movimento, exige trabalho. E esse trabalho tem duas premissas fundamentais. O exercício da lei do amor, com a ausência de julgamento sobre o outro, o que vai nos conduzir ao caminho da compreensão, sim, porque atrás de todo ser humano, atrás de toda a conduta do ser humano, existe ali uma necessidade a ser atendida por aquele ser humano. Existe um caminho de compreensão, que esse era o caminho que Cristo já tinha 2000 anos atrás, e nós estamos ainda engatinhando nessa caminhada diária. Então, de que maneira nós podemos aplicar esse evangelho que hoje cai para cada um de nós? Para aquele irmão que exige reconciliação da nossa parte. Aquele irmão que nós temos dificuldade na nossa convivência. Mas se ele foi colocado na nossa convivência, era porque era necessária aquela convivência. Então vamos aproveitar essa oportunidade de evolução através desse irmão. É difícil? Muito difícil. Principalmente em algumas relações. Algumas é mais fácil exercitarmos o perdão. Para outras é extremamente difícil. Contudo, Cristo reconhece nossos pequenos passos que podemos dar de exercícios do perdão. E esse primeiro passo passa pela pureza de coração, pela ausência do mal, de não desejarmos mais o mal daquele nosso irmão de caminhada. Esse é o primeiro passo. Um outro passo é através das orações. Se nós passarmos a rezarmos por aquele irmão, e se nós não estivermos conseguindo perdoar aquele irmão, rezemos por nós mesmos, para que tenhamos forças, que sejamos ajudados nessa caminhada de aprendizado do perdão, que sim, é um grande desafio. E não é de outra forma que é o sacrifício mais agradável a Deus. E é um caminho possível. Este é o único caminho. Se formos colocados nessa vida, nessa encarnação, com seres que nos provocam questões sérias, desavenças profundas, é com eles que temos que investir. É com eles que temos que investir para melhorarmos nossas relações, para nos prepararmos para a nossa próxima vida. Porque temos que nos dar contas que somos os autores da nossa própria história. E se estamos aqui nessa vida para aprendermos o amor, o exercício do perdão, na diferença do outro, na compreensão da evolução individual, e tão particular e muitas vezes tão diferente da nossa, é o que vai nos conduzir ao efetivo aprendizado do amor. Então, que aproveitemos essa oportunidade para pensarmos em todas aquelas pessoas que temos dificuldades de relação. E que possamos, mesmo que a pequenos passos, aprender a exercitarmos o auto-perdão, nos perdoarmos a nós mesmos por nossas limitações, mas, ao mesmo tempo, exercitarmos de uma maneira gradual e cada vez mais profunda o perdão ao outro.
E agora, então, passamos à segunda etapa do nosso trabalho de hoje, que diz respeito, então, a como podemos fazer a prática do Evangelho do Lar. A prática do Evangelho do Lar deve ser feita preferencialmente, no mínimo, uma vez por semana, podendo ser feito mais vezes. E nós devemos marcar um determinado dia e um determinado horário. Por que isso é necessário? A fim de que a espiritualidade esteja preparada também para estar ali naquele lar, naquele momento. A prática do Evangelho no lar, ela pode ser feita com todos os familiares, ou se a pessoa também residir sozinha, também pode ser feita isoladamente. Na medida em que só estamos sozinhos fisicamente, sempre estaremos acompanhados de toda a espiritualidade e quem seja necessário para estar ali, naquele momento, mesmo que não esteja presente na prática do Evangelho do lar, vai ser alcançado. A prática do Evangelho no lar, além de ser um exercício de amor próprio, de autocuidado, porque proporciona uma paz interna, nos dá clareza, muitas vezes, de uma questão muito séria que estamos enfrentando, e aquele texto nos cai ali, acidentalmente, de uma maneira tão oportuna, para nos acalentar e nos trazer paz. E, além disso, também passa a ser uma prática de amor ao próximo, na medida em que ela alcança não somente o nosso lar, mas todos os lares que estão em volta. Então, aproveitemos esse momento, em especial pelo qual passa toda a humanidade, de um recolhimento quase que cogente de retorno aos nossos lares físicos, de convivências mais próximas, já que temos que nos resguardar. Aproveitemos para o exercício da prática do Evangelho no lar. Esse instrumento tão potente que a espiritualidade nos coloca à nossa disposição, para a nossa paz, a nossa higienização do lar, o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. Então, vamos nos encaminhando para a parte final do nosso trabalho, tendo como nome gratidão. Queremos te agradecer, Pai amado, de infinita bondade, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, refletindo sobre tuas tão sábias palavras. Por tua paciência em respeitar o nosso tempo, a nossa caminhada, e nos ensinarmos tanto, tanto, tanto sobre a lei do amor, a lei da caridade, que em última análise sempre nos conduzirão à verdade. E que tenhamos essa consciência de que somente a verdade nos libertará. E de que cabe, sim, a cada um de nós nos abastecermos, nos cuidarmos, para podermos, sim, cuidarmos do outro e ajudarmos o outro também nessa caminhada. Que terminemos esse trabalho mais abastecidos, com os nossos corações mais revigorados e mais aptos para agirmos e colocarmos em prática, Pai, a Tua palavra. Que assim seja.